Hoje nós vamos entender um pouco melhor o que é o exame de calprotectina fecal. Para que você entenda com clareza, nós vamos dividir essa explicação em 3 partes. A primeira delas, o que é a calprotectina fecal. A segunda delas, quando que a gente pede, o que o médico está lá pensando na hora que ele solicita o exame de calprotectina fecal. E por último, a terceira parte, onde a gente vai conversar sobre as principais causas de elevação da calprotectina fecal. Então, primeiro, entendendo do que se trata o exame. A calprotectina é uma substância presente no interior das células inflamatórias e aqui, principalmente, o neutrófilo. Quando existe algum insulto inflamatório dentro do intestino, essas células são recrutadas em direção ao intestino e, uma vez presentes lá, liberam em maior quantidade a substância chamada calprotectina. Quando essa substância é liberada no interior do intestino, ela é envolta pelo bolo fecal e a gente consegue no laboratório medir essa concentração através da análise das fezes. Quando que a gente pede o exame de calprotectina fecal? Ele é um exame muito importante na investigação de sintomas digestivos, especialmente a diarreia. A diarreia tem diversas causas e durante o processo de investigação a gente vai considerar como uma das possibilidades a doença inflamatória intestinal. O que é a doença inflamatória intestinal? É uma doença autoimune onde o nosso próprio corpo reconhece o intestino como um agressor e passa a produzir células inflamatórias de defesa que vão migrar em direção ao intestino em maior quantidade, liberando, portanto, a calprotectina fecal. Aqui é válido a gente conversar bem detalhadamente porque essa não é a única causa de elevação da calprotectina fecal. Nós temos outros processos inflamatórios que igualmente podem elevar e não significam obrigatoriamente o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, a presença de pólipos, viroses, a gente pode pegar alguma contaminação alimentar, isso determinar uma inflamação e diarreia, que vai causar ali a elevação da calprotectina e isso não necessariamente representará a doença inflamatória intestinal. Tá bem? Então a gente já entendeu o que se trata o exame, quando que a gente solicita, né? E por último, agora a interpretação desse resultado. O teste de calprotectina, ele vai ter valores bem amplos de apresentação, desde ali de valores abaixo de 150 até valores acima de 200. A gente avalia uma faixa de normalidade. Não é um único resultado que vai determinar a partir daquilo saúde ou doença. A gente avalia num contexto, né, onde é considerado ali também sintomas e outros exames. De forma geral, no intestino saudável, a calprotectina vai vir abaixo de 50. Quando esse valor ele é superior a 50 até 150, a gente fica numa faixa de valores que pode gerar confusão. E é muito importante avaliar a calprotectina junto de outros elementos. E quando esse valor vem acima de 150, ele representa com mais segurança algum processo inflamatório. Não necessariamente a doença inflamatória intestinal, mas também ela. Então, a calprotectina é um exame que vai nos nortear no processo de investigação e na chegada do diagnóstico. Mas ela sozinha não faz um diagnóstico exclusivamente. Ela é sempre avaliada de acordo com o contexto clínico, quais que são os sintomas apresentados e também outros exames para que a gente junte ali as peças do quebra-cabeça e chegue no diagnóstico mais preciso. Se você fez por algum motivo a calprotectina fecal e ela veio com resultados mais elevados, é importante que você passe por avaliação médica para entender se a gente valoriza esse resultado e segue a fazer uma investigação mais intensa ou se daqui a pouco isso pode ser decorrente de alguma outra condição benigna e transitória. Espero ter ajudado.